Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu quero pensar com você sobre o Deus que restaura a família. No culto das 17 nós pensamos sobre o Deus que cura a família, mas também Deus quer fazer restauração. E hoje nós vamos pensar na primeira família da quarentena, a primeira família que vivenciou o confinamento, é a família de Noé. E a Bíblia então nos diz assim, em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e que entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra de Deus. Larissa era muito pequena. Larissa, minha filha, ela ganhou uma revistinha de uma irmã da igreja sobre o nascimento de Jesus. Era época de Natal, então a Kelly decidiu contar-lhe a história de Jesus. Virou-se para a Larissa, contou desde o nascimento de Jesus, a estrebaria, o lugar do nascimento de Jesus, os 3 pastores. Ele foi rejeitado, mas ele veio para ser crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Ela então contou essa história para Larissa. Larissa ouviu a história, e no final da história havia um apelo. E a Kelly então perguntou para Larissa assim: Larissa, você quer entregar o seu coração para Jesus? E a Larissa: E a Kelly falou: mas Larissa, entregar o coração para Jesus é como se o seu coração tivesse uma portinha, e então você abre e você convida Jesus para vir morar no seu coração. Isso você pode fazer através de uma oração simples. Você pode dizer assim: Jesus, eu quero te convidar para vir morar no meu coração. Então a Larissa: então tá bom. E a Kelly então fez uma oração com a Larissa, e naquele dia ela decidiu entregar o coração para Jesus. E quando terminou a oração, a Kelly orou,
a Larissa olhou dentro do pijaminha dela para ver se Jesus estava lá dentro. Por que eu estou lhe contando essa história? Porque quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. A pureza é das crianças. O coração de fé é das crianças. Mas sabemos, queridos, que à medida que os anos se passam, como nos dias de Noé, a malignidade, a maldade, ela vai aumentando. Vem a idade da razão, vem a idade da consciência plena dos pecados, e isso começou a acontecer nos dias de Noé. É interessante olhar para os dias de Noé e perceber, queridos, que Noé, ele lutou por sua família. Noé foi aquele que lutou em um projeto, naquele tempo, um dos projetos mais loucos da história. Deus virou-se para ele e disse assim: você vai lutar por sua família, vai lutar e pregar. E dizem que ele foi o pior pregador de toda a história, porque ele conseguiu só levar 7 pessoas ao arrependimento. Ele, seus 3 filhos, a sua esposa e suas 3 noras. Todos se rebelaram contra, não quiseram, até que o próprio Deus, dando-lhe instrução de como construir aquele barco de madeira, de pau, ele então fechou a porta da arca. Há um tempo de oportunidades para a sua vida, mas as oportunidades passam. Quem sabe aqui que estará vivo até o dia de amanhã? Nós não sabemos o dia de amanhã. Alguns poderão não estar vivos até amanhã. Espero eu que você esteja vivo até amanhã e você tenha vida longa, longevidade de vida, mas que aproveite bem as oportunidades. E eu quero pensar então em alguns detalhes sobre esta história. Noé, ele foi abordado por Deus, ele recebeu um WhatsApp de Deus. Deus disse assim: olha, você vai construir. E ele tinha 600 anos. Pensa em um homem com 600 anos quando ele vai construir essa arca. E isso aconteceu há 2.300 anos antes de Cristo. Noé então se lançou no projeto, ele confiou na promessa. Sabe aquele momento que você está com a dificuldade de esperar? Aquele momento moroso, que você sabe que Deus deu a promessa, é a palavra de Deus ao seu coração, você tem um marco espiritual, você tem a data que Deus te falou, você marcou a sua Bíblia, você colocou a data, porém a promessa não chega. Eu fico pensando, Noé entrou em um projeto de mais de 100 anos, como seria você? Como seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Como seria a sua fé? Robusta? Duvidosa? Você acreditaria, mesmo com as vozes contrárias, dizendo: esse projeto é falido, esse projeto não vai acontecer, até que veio a promessa e se cumpriu, e ele entrou na arca. Interessante o detalhe, essa família viveu o confinamento. Ela esteve em um lugar fechado, como muitos de nós nestes dias estamos vivenciando, confinamento, isolamento. Quanto tempo Noé ele vai ficar nessa arca? Detalhes: 40 dias e 40 noites, choveu e caíram águas, Deus abriu as comportas dos céus, e todos os lagos, todos os rios, todos os mares, as águas se encheram e inundaram a terra. 110 dias de chuvas ficaram as águas subindo, durante 110 dias. 74 dias foi quando a chuva começou a abaixar. 40 dias, você sabe, Noé libera o primeiro corvo, que volta. A terra ainda estava cheia de água, e ele volta sem nada. E aí há uma liberação de então 3 pombinhas que vão sair. Uma primeira vai, volta, depois a segunda vai, volta com um raminho. E a terceira já não volta. A promessa de Deus estava se cumprindo. Depois mais 29 dias de cobertura. Eles estavam ali,
com a cobertura apenas da arca, quando Noé, depois de 57 dias, ele então decide abrir esta cobertura e abre as portas para olhar. Depois de tudo isto, a arca ficou em terra seca. 57 dias a arca fica na terra seca. Mas somente Deus era aquele que iria abrir as comportas da arca. Somente Deus. Ele tinha que aguardar, ele tinha que esperar, ele tinha que confiar, ele tinha que crer. Não era um projeto apenas humano. Eu fico imaginando as dúvidas, o medo, os receios, quando aquela arca foi criada. Ela não foi criada para ser um barco de navegação, ela foi criada para ser um barco de flutuação. Isso diz muito quando você navega no oceano do Espírito de Deus, porque Deus não quer que você tenha controle de nada. Você precisa flutuar nas águas do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus cuidar da sua embarcação, da sua arca, da sua casa, porque quando você navega no Espírito, no oceano do Espírito, até você, eu fico imaginando que essa embarcação, ela esbarrou em alguns montes, quando as águas foram subindo, mas ele tinha certeza que quem estava no controle de toda a história era o Senhor, o nosso Deus. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando um dos submarinos dos americanos estavam na costa japonesa, e então eles foram atingidos, uma pane no sistema. 80 marinheiros estavam ali debaixo das águas no oceano do inimigo na Segunda Guerra Mundial. E é interessante que o oxigênio do submarino só iria durar por mais 1 hora. Havia aflição, todos já estavam se despedindo uns dos outros, porque eles achavam que iriam morrer. Mas eis que um dos marujos surge no meio daquele que era o submarino, que estava debaixo das águas, e diz assim: ei, capitão, nós não vamos morrer não, nós não vamos morrer. Sabe por quê? A minha mãe, ela me disse que eu ainda iria servir a Jesus, e que eu iria entregar o meu coração para Jesus, e eu ainda não me entreguei a Jesus, então nós não vamos morrer não. Naquela mesma hora, do outro lado do oceano norte-americano, aquela mãe no meio da madrugada, acorda e começa a interceder por seu filho. E aquela pane, que era uma pane, aquele submarino começa a funcionar, e eles começam a chegar então no terreno dos norte-americanos, e eles chegam lá, e é interessante que agora os 80 marujos descem naquele porto, e aquela mãe chega para receber o seu filho. Aquele submarino foi salvo, isso está nos anais dos americanos, e é interessante que aquele submarino pousou ali, chegou ali naquele porto, e aquele filho então vai se rendendo, e vai ajoelhando perante a sua mãe, e diz: mãe, eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu tive uma experiência com Deus dentro daquele submarino. E ela disse: não, filho, essa experiência não é só para você. Todos os 80 marujos que estão aqui precisam entregar o coração para Jesus. E naquele dia houve um avivamento naquele porto norte-americano, porque uma mãe decidiu orar e cuidar da sua família. A nossa arca, a nossa proteção, o nosso Deus é aquele que nos dirige. Mas é interessante que em meio a tudo isso, eu entendo que como essa família teve que fazer alguns ajustes, nós também tivemos que fazer alguns ajustes em meio a essa pandemia, não é verdade? Quem aqui melhorou a internet na pandemia? Levanta a sua mão. Era apenas de 50 e agora é de 100, é de 200. Começamos a fazer as lives dentro de casa. Algumas melhorias. Quando somos avisados de algo que está por vir, há melhorias dentro da nossa casa. Lá em casa, por exemplo, nós vivíamos tomando a água mineral do pote. Às vezes eu ia comprar, pedia para entregar, e era sempre um sacrifício. Comprava já 3, e eu mesmo virava aquilo. Às vezes um dia escorregava da minha mão, quebrava a água toda pela cozinha.
eu comprei um filtro novo para a irmã Kelly. Louvado seja o nome do Senhor. Houve melhoria lá dentro da minha casa. Queridos, também lá dentro da minha casa tinha algo que não estava legal. Nós moramos em um condomínio e o nosso jardim, a grama havia secado. A terra era muito úmida. Em meio à pandemia, eu e Kelly, a arquiteta Kelly, nós fomos juntos para fazer um paisagismo. Colocamos uma grama nova, colocamos orquídeas, bambu ali para enfeitar. O nosso jardim ficou muito lindo. As vozes da derrota surgiram porque os jardineiros do condomínio disseram: essa terra que você está usando não vai dar certo. Eu disse: vai dar certo sim, porque eu pesquisei na internet e vai dar certo, vai dar certo. E não é que a grama pegou, tudo pegou, colocou iluminação, a casa ficou bonita, ficou melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Melhorias. Veja comigo alguns detalhes deste texto. O verso de número 14, vamos à Bíblia. O texto diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Betumar é cobrir, é fechar, é espiar. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você em uma casa selada e protegida. Deus te chamou para essa conferência porque você é o instrumento de betumar, de selar, de proteger. É interessante que o betume foi usado também no cestinho de Moisés, pelo rio Nilo. O betume é para proteger. As nossas casas, se não estiverem com o betume do Espírito Santo, se a sua casa não estiver betumada, protegida, ela vai entrar algumas frestas, algumas brechas, que o inimigo entra pela internet, pela Netflix, por todas as séries que estão passando na Netflix, vão entrar pelo amigo, vão entrar pela carência, vão entrar por qualquer área, por um descuido. Então, dentro da casa precisa haver preservação. Betumar é proteger, proteger valores, proteger a história, proteger o legado, proteger a cultura. É um senso de preservação. Eu fico imaginando que essa arca, ela teve que abarcar também as ervas. Ali tinha tudo quanto é tipo de animal. Só no livro de Levítico que Deus vai trabalhar a questão dos animais impuros. Mas os animais impuros e puros entraram na arca. Eles tiveram que ter o suporte. Fedia, tinha todas as espécies. A igreja é uma grande arca que tem os diferentes, e louvado seja o nome do Senhor, porque você é diferente, amém, querido? Deus é tão criativo que te fez uma pessoa única. Lá dentro da sua casa, o marido, a esposa, o filho, cada um de um jeito, cada um com uma natureza. O Davi é mais calado, a Larissa é mais falante. Se deixar, a Larissa fala o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que a gente fala assim: vamos trocar a cantiga, vamos cantar, porque a Larissa gosta de falar, ela gosta de conversar. Mas os filhos são diferentes. Preservação, proteção, eles tiveram que valorizar este cuidado. Veja o que Max Lucado, ele disse: Deus não limita o seu recrutamento aos corajosos, mas aos abatidos e cansados são os principais em sua agenda para os proteger. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. Deus tem proteção para os cansados. Tem alguém aqui que está cansado de lutar pela família? Tem alguém aqui que está cansado de lutar em família? Tem alguém aqui que está desacreditado? Eu vim aqui para te dizer que Deus tem proteção e Ele vai cumprir cada uma das promessas para a sua vida. Abraão era um homem que tinha um corpo amortecido, mas em esperança creu contra a esperança e não duvidou que aquele que lhe fizera a promessa era fiel para cumprir. Creia nisso, querido. Nada é mais importante do que manter então uma vida no propósito de Deus. E foi isso que Noé fez. Mas em segundo lugar, eu quero te desafiar também a fazer uma aliança com Deus nessa noite. Veja o exemplo de Noé. Ele vai fazer uma aliança. Capítulo de número 8, verso de número 20. Vamos ver lá? A Bíblia diz assim: levantou Noé
um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Nós precisamos na nossa casa de uma aliança. Deus é Deus de aliança. Deus tem uma aliança com o marido, com a esposa. Ele quer, marido, que você seja fiel. Ele quer que a sua esposa se sinta protegida, feliz, satisfeita. Você não precisa trocar a sua família, porque família só muda de endereço, as pessoas são iguais. Talvez você encontre uma pessoa que é legal em uma área, mas em outra área ela é péssima. Por isso família é projeto de Deus. Eu me lembro que lá em casa nós levantamos um altar a Deus e criamos o pote da gratidão. Tem um novo a fazer para você após essa conferência. As lojas de R$ 1,99 de Campo Grande vão ser invadidas pelo povo da PIB de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, porque nós vamos comprar um pote, e esse pote vai se chamar o pote da gratidão. Você, quando faz um altar na sua casa, você começa a enumerar, e nós ficamos como o poeta sacro disse: conta as bênçãos, conta são, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Comece então a enumerar, a levantar um altar. Foi Mike Bickle que disse o seguinte: Jesus não voltará para uma igreja que não ora. Jesus quer voltar, mas ele precisa encontrar a sua noiva no altar, na presença dele. Isso significa, querido, que nós precisamos então preservar, betumar, levantar o nosso altar, fazer uma aliança, haver confissão, haver resgate da aliança da intimidade. Por isso que a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes sarados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu fui pesquisar sobre a palavra curar, e a palavra curar tem o significado de tornar perfeito, livre de erros e falhas. Queridos, Deus quer nos aperfeiçoar. Eu aprendi certa feita lendo o livro A Vida que Satisfaz, do Carlos McCord. Eu não sei se você conhece esse livro, mas o livro é fantástico. Ele está todo baseado em João capítulo de número 15, o permanecer. E é interessante que é todo sobre a videira. E o Carlos McCord, ele fala uma coisa extraordinária, que o ramo, ele não pode oferecer o fruto que precisa ser doce, palatável àquele que vai tomar o fruto, se ele não estiver recebendo a seiva, o nutriente necessário que sai do caule, da raiz que é a videira. E eu me lembro que certa feita, o meu sogro, seu Orlando, ele tinha na casa dele uma parreira de uva. E todas as vezes que tirávamos férias e íamos para a casa dele, ele ia lá, ele esperava a gente acordar, ele ia lá no pezinho de uva, na parreira de uva dele, e ele cortava aquela uva roxinha, a melhor do Brasil. Ele cortava aquela uva docinha, e ele vinha para a mesa e colocava um cacho para mim, um cacho para Kelly. E ele ficava esperando. E quando a gente chupava a uva, a gente dizia para ele: é mel, é doce. Sabe, o fruto que sai da sua vida precisa ser doce. A aspereza de um marido irado precisa nessa noite cair por terra no nome do Senhor Jesus. A impaciência de um homem que não sabe esperar. Noé nos ensina que nós precisamos aprender a esperar. Como Gerson Borges cantou na música: eu quero orar sem pressa, em meio à pressa dos homens. Precisamos ser estes que vamos então orar, levantar o nosso altar. Sabe por quê, queridos? Certa feita eu assisti um filme chamado O Vendedor de Armas.
E ele conta a história verídica dos Estados Unidos, que na guerra da recessão entre o sul e o norte, um vendedor de armas, ele precisava vender armas, e ele decidiu ir até o norte, e disse: olha, o sul vai atacar o norte, hein? Eles estão armando uma guerra aí, e querendo colocar um contra o outro. E ele então fez isso, ele foi até o norte, ele foi até o sul. Então o sul comprou as armas, e ele pegou a nota fiscal, e foi lá no norte, e disse o seguinte: olha, o sul comprou, olha a nota fiscal aqui, ele comprou armas, e ele vai atacar, colocando um contra o outro, um contra o outro. Esperavam os ataques, nada aconteceu, até que o vendedor de armas junta uns 10 homens, e parte para cima, e dá uns tiros no norte. Começa a guerra da recessão nos Estados Unidos. Eu quero te dizer com essa história, querido, que todos os dias há um vendedor de armas, vendendo algumas armas para colocar o norte e o sul dentro da sua casa, um contra o outro. Mas Deus está aqui nessa noite porque Ele quer proteger a sua casa. O vendedor de armas, ele tem conseguido vender uma arma trágica e difícil para a sua casa, que é a arma do silêncio. Quando há silêncio dentro de casa, aspereza. Certa feita eu atendi uma ovelha que me disse o seguinte: pastor, o mínimo que o meu marido fica lá em casa, quando há uma desavença, sem conversar comigo, na indiferença, no silêncio, é 10 dias, pastor. Você acredita nisso? Que ele fica 10 dias calado, vira para o canto, eu viro para o outro, a indiferença toma conta. Mas há uma outra arma que o vendedor de armas tem vendido para a sua casa, e você precisa nessa noite betumar, proteger, selar, calafetar a sua arca, a sua casa. Ele tem roubado a alegria dos lares. Infelizmente, queridos, há muitos lares que vêm para a igreja fora de casa. As meninas têm alegria. Lá na igreja nós decidimos, assim que eu cheguei lá, eu já tinha um sonho. Eu queria começar um projeto pré-vestibular comunitário, porque estamos cercados de muitas comunidades. Então eu comecei a olhar os talentos da igreja, professor de língua portuguesa, de redação, matemática, física, comecei a levantar e fizemos um propósito de oração. E foi então quando nós começamos a orar e clamar a Deus, para Deus levantar no meio do povo dele, porque quando ele dá um sonho a um líder, o sonho já vai se concretizar, porque os talentos já estão no corpo de Cristo. Você crê assim? Então foi dessa forma. E foi então quando nós iniciamos um projeto, chamado Projeto Foco. Começamos a cuidar de pessoas que não tinham condição de ir a uma UERJ, de ir a uma UF, de ir a alguma faculdade e não teriam acesso. E nós começamos a cuidar. E é interessante que quando iniciamos esse propósito, descobrimos várias meninas que não tinham alegria após a aula de ir para casa, porque elas descobriram na igreja a alegria, mas as suas casas estavam repletas de tristeza. Nos primeiros meses, após os estudos, veio o primeiro vestibular. Uma primeira estudante nossa, ela passou em 100% na PUC, louvado seja o nome do Senhor. Ela teve uma bolsa de 100%. Começamos a ter pessoas na área da engenharia, enfermagem, direito, todos os cursos nós começamos a ter. E as pessoas que não tinham acesso começaram a ter acesso. Mas eu percebi uma coisa nesse projeto: nossos alunos não queriam voltar para casa, porque na igreja encontraram refúgio, proteção, alento, encontraram encorajamento, mas nas suas casas havia tristeza. É o filho que tem ódio, tem rancor do pai, não perdoa o pai, porque esta é uma outra arma que o vendedor de armas tem vendido para a sua casa, a arma da falta de perdão. Quando eu olho para Jesus, Ele é o maior exemplo de família e de perdão para mim, porque Ele perdoou Pedro. Ele compreendeu Pedro, as inconstâncias de Pedro. Até na cruz, Jesus disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na sua casa, querido, para a sua família viver o projeto de restauração, você precisa perdoar, você precisa soltar,
você precisa liberar. Não deixe que a falta de perdão, ela inunde o seu coração. O vendedor de armas, o vendedor de armas tem vendido a arma da luta financeira. É a família que chega e diz assim: pastor, quando é que eu vou ter alegria nas finanças? É por isso que montamos um projeto de finanças na PIB de Moça Bonita, para ensinar o povo sobre orçamento. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui nessa noite. Quantas pessoas aqui trabalham com o orçamento dentro das suas casas? Levante a sua mão. Você tem um orçamento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numa igreja desse tamanho, apenas 9 pessoas levantaram as suas mãos. Isso prova o quê? Que o inimigo, ele tem vendido uma arma para a destruição da sua alegria dentro da sua casa. E ele está entrando pelo consumismo, ele está entrando pela arma do materialismo, e ele está gerando o quê? Insatisfação. Você quer, precisa, ou você tem necessidade ou não tem? Então faça, a partir dessa conferência, um orçamento de quanto você ganha, quais são as suas reais necessidades. Mostre a sua fatura para Jesus, pergunta para Ele: Jesus, da minha fatura, o que é essencial, o que é primordial, o que é supérfluo, o que é futilidade? Você teria essa coragem nessa noite, de dizer para Jesus: Jesus, pode olhar a minha fatura do cartão de crédito? O vendedor de armas tem invadido muitas casas, e o maior risco é o risco de você vencer do lado de fora e perder dentro de casa, que foi o que aconteceu com Eli, que foi também o que aconteceu com ele. Samuel vai até avisar, ele era um menino. Deus diz assim: Samuel, vai lá na casa de Eli e avisa que os filhos dele estão perdidos. Vai lá falar com ele, vai. E o profeta recebe, o sacerdote recebe a palavra: tá bom, é de Deus, mas não tomou a postura. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: você pode ouvir inúmeras palavras sobre a família, mas o que vai mudar é a sua postura dentro da sua casa, é a sua decisão que vai mudar. Noé tomou o projeto certo, mas em terceiro e último lugar, lute por sua família. Veja comigo o capítulo de número 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus está dizendo para Noé o seguinte: Noé, não desiste, você tem muito que fazer. Sabe, às vezes a gente traduz a questão do amor familiar apenas na nossa casa, mas eu orei hoje de madrugada, quando acordei, porque eu cria que através dessa conferência, Deus irá também levantar uma família espiritual para quem está lá fora perdido. Deus diz assim: olha, lute pela família, lute, multiplique, seja fecundo. Deus na verdade vai recriar através de Noé, e Deus quer te usar, meu amado, para você ser o pai de muitos filhos nessa terra. Receba essa palavra da fé no nome do Senhor Jesus. Lute por sua família, lute para ser um pai espiritual, imprimir legados, imprimir o amor, imprimir a alegria. Ele foi um pregador de um sermão só, apenas 7 pessoas, mas ele lutou por sua família. Deixa eu te contar uma história. Um certo pastor em Minas Gerais, igreja crescendo, mais de 1000 membros, a igreja poderosa, crescendo, mas ele descobriu que o seu filho estava fumando maconha, que o seu filho estava perdido. Num belo dia, sem avisar a esposa, sem avisar ninguém, ele vira para o rebanho e diz o seguinte: hoje eu estou decidindo entregar o meu ministério, porque a partir de hoje eu preciso lutar pela minha casa, eu preciso lutar pela minha família. E foi então quando esse pastor abriu mão de tudo e virou-se para o seu filho e disse o seguinte: filho, deixa eu te dizer uma coisa, se você for a boca de fumo, o seu pai vai estar lá com você.
Se você, querido filho, se você estiver triste, o seu pai vai lá estar com você. Se você não quiser o meu abraço, saiba, filho, que eu estarei orando por você, mas eu vou lutar por sua vida, eu não abro mão da sua vida. Resultado, esse filho se converteu a Cristo Jesus, porque ele se rendeu ao amor do seu pai, e hoje esse pai, ele é pastor auxiliar deste filho que se tornou um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Lute por sua família, não abra mão, porque não há nenhum sucesso fora que compense o fracasso dentro da sua casa. Esse vendedor de armas está vendendo armas para sua casa. Mas hoje nós vamos levantar a nossa armadura de Deus nesse lugar. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, e você vai guerrear comigo nessa noite, em oração. Você vai levantar a sua espada do Espírito. Feche os seus olhos e comece a imaginar-se como um guerreiro, a tomar posse, a apropriar-se da espada do Espírito na sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, que as nossas armas antes, elas são poderosas em Deus, para desfazer fortalezas. E a Bíblia diz que as nossas armas, elas são armas espirituais. Quando a Bíblia diz que você tem uma arma, é a arma da fé, é o escudo da fé. E agora, no nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua vida, que os dardos inflamados do maligno não vão atingir a sua casa, porque ela está protegida pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos betumar essa casa, hoje nós vamos calafetar essa casa. As águas impetuosas que tentarem entrar pelas frestas da sua casa não vão encontrar brechas, porque aqui você decidiu fechar as brechas no nome do Senhor Jesus. Nessa noite você vai tomar o cinturão da verdade, porque naquela casa vai haver verdade. Não adianta você falar a verdade com falta de amor. A Bíblia nos ensina que a verdade precisa ser dita em amor. Sabe, você pode ter razão, mas se você não falar a verdade com amor, não vai adiantar. A Bíblia diz que o amor alegra-se com a verdade, sim, sinceridade, mas muitas pessoas ferem por causa da verdade dita com aspereza. Por isso que com a palavra você traz vida, mas com a palavra também você traz morte. Então, no nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor agora, que Ele, como uma tenaz, como tocou nos lábios de Isaías, Ele toque nos seus lábios agora. Coloque a mão nos seus lábios, diga: Senhor, venha colocar um guarda sobre os meus lábios, me toca com uma tenaz, Pai. Eu habito num lugar de homens impuros, homens pecadores, mas venha, ó Deus, a minha palavra vai ser uma palavra de bênção na minha casa, a minha palavra vai abençoar, vai edificar, vai transformar. A palavra dita ao seu tempo vai enobrecer o evangelho dentro daquela casa, sabe? E a sua nora, o seu genro, os seus netos, quando pedirem a bênção de Deus para a sua vida, e você vai dizer assim: Deus te abençoe. A palavra de bênção vai ter poder sobre esse neto, vai ter poder sobre esse filho, e feliz será a sua casa. Nessa noite você vai se imbuir da couraça da justiça, aleluia. Guerreiros serão levantados aqui nessa noite, porque a couraça da justiça vai te dar equidade, retidão. Você vai odiar o pecado, você vai negar, vai dizer não, porque a palavra que mais resume foco é a palavra não. Eu não quero, eu não vou aceitar, eu não aceito o pecado na minha vida. Mas olha, os guerreiros que vão guerrear com Deus nessa noite, vão calçar os pés com o evangelho da preparação da paz. E no nome do Senhor Jesus, você vai dizer: a minha casa é um lugar de paz. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Diga isso nessa noite: vem Espírito. Eu vou fazer uma aliança com Deus nessa noite. Deus, eu vou selar a minha casa agora
a minha casa está selada pelo poder do teu Espírito. Ah, Deus, eu vou guerrear até ver o meu filho rendido ao Senhor. A minha casa será um manancial de águas vivas. O Senhor vai transformar todo o deserto em águas caudelosas. Um rio caudeloso vai passar, e por onde o rio passar, ele vai trazer vida naquela casa. Diga isso para Deus. Te queremos, Deus. Peça ao Espírito. Sopra em nós, Espírito. Te queremos. Seja entronizado nas casas agora, Pai. Aqui guerreiros que vão lutar, que vão guerrear. Ah, Tu és bem-vindo, Senhor. De pé, na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. O altar, uma aliança. Tua presença me curou, fascinado estou. Diga isso, vem Espírito, sopra. Sopra em O nós, sopro do Espírito Santo, o vento que traz refrigério. Abre a janela, abre a porta, porque o vento do Espírito vai entrar sobre a sua casa hoje. Diga isso. Sopra em nós, Espírito. Te queremos. Te queremos, Deus. Oh, esse será um tempo que todo pecado, Sopra toda pornografia, toda acusação vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra, porque na nossa casa só tem lugar e espaço para o Espírito Santo de Deus. Oh, diga, peça. Espírito, te queremos, Deus. Abra o céu. As comportas dos céus vão ser abertas agora para abençoar a sua casa. Oh, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Abra Que se abram os os céus agora, Pai. Eu declaro, O teu Deus, reino cura para esta vem. mulher. Eu declaro e profetizo Nossa a bênção, fé a alegria, a satisfação. nosso Ah, Deus, um altar dentro daquela casa. Eu declaro isso Que nessa noite. se abram os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se
Agora você, querido, que nessa noite está dizendo assim: Jesus, eu não posso sair da mesma forma que eu entrei aqui. A minha casa precisa dessa proteção. Eu preciso ser selado. Eu preciso deste selo. Levante a sua mão bem alto onde você está, dizendo para Deus: Jesus, nessa noite é uma noite de confissão, é uma noite de arrependimento, é uma noite de transformação. E o Senhor vai transformar a sua mente. Se a sua mente pensava em morte, se a sua mente pensava em suicídio, se a sua mente pensava em ofensas, nas feridas, nessa noite eu declaro: Ele está transformando toda dor em riso, em alegria e em transformação. Agora nessa noite, você que está dizendo: Jesus, eu quero entregar o meu coração para Ti, levanta as duas mãos bem alto. Você que está dizendo: hoje o meu coração é Teu. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, jovem, você aí atrás. Deus abençoe a sua vida. Se é a primeira vez que você está dizendo: Jesus, hoje é o dia da minha decisão, levanta bem alto as duas mãos. Hoje, Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Você pode vir aqui à frente, vem aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Pode vir, você que está com a mão erguida, vem aqui. Você que está levantando a sua mão e dizendo: Jesus, hoje é o dia da minha redenção. Hoje é o dia que eu vou me entregar. Hoje eu recebi a palavra da fé e eu vou declarar agora nessa noite: sela essa jovem, sela este jovem, porque maior alegria há nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. É noite de salvação, Pai. Eu declaro que este jovem, eu declaro que essa jovem, eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. A alegria vai inundar em seus corações e eles vão viver um tempo novo, um tempo de prontidão, um tempo de famílias restauradas. Aleluia! Traga alegria de novo, traga contentamento. Sobra em nós Espírito de Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluias. O céu está se abrindo sobre a sua casa, meu irmão. Os céus estão se abrindo sobre a sua vida. Transformação. Deus quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Você que está aí no chat, estava vendo um avivamento no chat nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo na tua casa, na tua família, mudando a tua história, no nome de Jesus. Se você que está no chat, você quer ter uma experiência com o Senhor, tem um link aí, ó, fale conosco. Fala assim: eu quero conhecer mais, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Olha, nós estamos nessa época de pandemia. Se fosse na OP, nós estaríamos aqui pegando os dados, mas nós vamos fazer o seguinte: tem um telefone aqui no telão. Pega o teu celular agora, anota esse número e manda um WhatsApp para nós, dizendo assim: eu quero conhecer mais, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero mudar, eu quero que essas promessas venham sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Transforma a minha vida. Pega o teu celular ou pega uma caneta, anota aí e entre em contato conosco, que nós vamos estar orando com você, vamos estar intercedendo pela sua vida. Olha aí o WhatsApp, é 3041 44 44. Escreva para nós, fala assim: olha, eu quero, Deus falou muito comigo essa noite, Deus falou no meu coração e eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu quero entregar a minha família ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, obrigado por essa palavra, obrigado pela esperança, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, como o Senhor deu oportunidade a Noé, o Senhor dá a oportunidade a nós. Outra vez o Senhor nos está dando a oportunidade. Que a graça venha sobre a tua vida, meu irmão. Não desanime, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por você, lute pela salvação. Como aquela mãe que lutou pelo filho que estava lá no fundo do mar, você vai lutar pela tua casa e Deus vai ouvir a tua oração no nome de Jesus. Você crê? Dá uma glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Fala: eu creio na mudança,
eu creio nas promessas, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por você ter acompanhado no chat. Eu estava acompanhando o chat hoje, estava um avivamento ali, o povo glorificando, o povo recebendo a palavra, o povo celebrando, e nós aqui, e centenas de casas pela internet. Isso é maravilhoso. É a igreja desse tempo, a igreja sendo abençoada, onde há uma conexão, onde há um Wi-Fi, há poder de Deus sobre a sua vida, e nós aqui também, cheio da graça, cheio da promessa, cheio do Espírito Santo, e cheio de salvação. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus está falando para você, uma e outra vez, mude a sua casa, mude você, mude a sua casa. A tua casa pode ser melhor, a tua família pode ser melhor, o teu casamento pode ser melhor. Se é uma lâmpada que tem que ser trocada, troca no poder do Senhor. Se é uma torneira que tem que ser arrumada, arruma e glorifica o nome do Senhor. Se é uma parede que tem que ser pintada, pinte e glorifica o nome do Senhor, porque a tua casa vai ser melhor. Família é tudo de bom, família é tudo de bom. Estende as tuas mãos agora e vamos terminar. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Petrucci, da Kelly. Vão em graça, vão em paz. Obrigado pelo tempo que vocês estiveram conosco, compartilhando palavra. Nós como igreja queremos agradecer. Somos muito abençoados pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida dos teus filhos, Davi, Larissa. Que Deus abençoe a sua geração, a sua igreja, o seu ministério. Que Deus possa resplandecer. Venha Espírito Santo sobre nós. Amados, escuta o Espírito Santo ministrar na sua vida, no seu coração e na sua família. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação, o conforto, a unção, o poder do Espírito Santo venha sobre você, sobre as suas decisões, sobre o seu sentido, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu corpo, sobre o seu tempo, sobre o seu lazer, hoje e para todo sempre. Celebra o Senhor, aplauda o Senhor mais uma vez, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Vão em paz, na graça e na misericórdia do Senhor.